O caranguejo e a praia. A luta coletiva e como encontrar força na comunidade. O sol nascente pintava o horizonte de tons dourados e rosados, mas Marcos não tinha olhos para tal beleza. Seu olhar fixo estava nas águas revoltas que lambiam a costa, devorando aos poucos a praia que fora seu lar por gerações. A cada onda que se quebrava, ele sentia como se um pedaço de sua alma fosse arrancado. O mar está faminto, murmurou para si mesmo. E nós somos o prato principal. Marcos era um pescador de 50 anos. Nascido e criado na pequena vila de Praia das Conchas. Seus olhos, marcados por rugas profundas esculpidas pelo sol e pelo sal, carregavam o peso de quem viu muitas tempestades, tanto no mar quanto na vida. Mas a tormenta que agora enfrentavam era diferente. Não era algo que passaria em algumas horas ou dias. Era uma ameaça constante, implacável, que ameaçava engolir não apenas suas casas, mas toda uma forma de vida. A erosão costeira, acelerada pelas mudanças climáticas, estava devorando a praia a uma velocidade alarmante. Nos últimos 5 anos, mais de 50 metros de areia haviam desaparecido. Casas que antes ficavam a uma distância segura do mar, agora tinham ondas lambendo suas fundações. A cada maré alta, a comunidade prendia a respiração, temendo que desta vez fosse o momento em que o oceano finalmente reivindicaria o que restava de sua terra. Marcos se abaixou, pegando um punhado de areia úmida. Deixou os grãos escorrerem entre seus dedos, uma metáfora dolorosa para como sua comunidade estava escapando, grão por grão, onda por onda. Como lutamos contra algo tão vasto quanto o próprio mar? Ele se perguntou, a voz embargada pela emoção e pelo medo do desconhecido. Foi nesse momento que Marcos notou um movimento na areia próxima. Um pequeno caranguejo emergia de seu buraco, suas pinças erguidas como se desafiasse o próprio oceano. Marcos observou, fascinado, enquanto o diminuto crustáceo enfrentava as ondas que ameaçavam arrastá-lo. A cada investida da água, o caranguejo se agarrava firmemente à areia, recusando-se a ser levado. Olha só, Marcos murmurou, um sorriso triste se formando em seus lábios ressecados. Até você luta com mais coragem que nós. Aquela cena, aparentemente insignificante, acendeu uma faísca em Marcos. Se uma criatura tão pequena podia enfrentar o mar com tanta determinação, por que eles, seres humanos dotados de inteligência e recursos, estavam se resignando ao seu destino? Com um novo brilho nos olhos, Marcos se levantou. Ele sabia o que precisava fazer. Naquela mesma tarde, Marcos convocou uma reunião na praça central da vila. Aos poucos, os moradores foram se reunindo, rostos marcados pela preocupação e pelo cansaço. Muitos já haviam perdido a esperança, resignados a eventualmente abandonar o único lar que conheciam. Meus amigos, Marcos começou, sua voz tremendo ligeiramente. Sei que estamos todos com medo. O mar que por tanto tempo nos alimentou agora ameaça nos engolir. Mas hoje, aprendi uma lição de um professor improvável. Ele contou a história do pequeno caranguejo, sua luta solitária contra as ondas. À medida que falava, Marcos podia ver uma mudança sutil nos olhos de seus vizinhos. O desespero começava a dar lugar a algo novo, uma centelha de esperança. Somos como esse caranguejo, continuou Marcos, sua voz ganhando força. Pequenos diante da imensidão do oceano, mas diferente dele, não estamos sozinhos. Juntos, podemos ser mais fortes que qualquer onda. As palavras de Marcos desencadearam uma onda de discussões acaloradas. Ideias começaram a surgir, algumas práticas, outras nem tanto. Mas o mais importante era que, pela primeira vez em muito tempo, a comunidade estava unida por um propósito comum. Nos dias que se seguiram, a Praia das Conchas se transformou em um canteiro de obras improvisado. Sob a orientação de um engenheiro ambiental que morava na cidade vizinha, a comunidade começou a implementar medidas de proteção costeira. Barreiras de sacos de areia foram erguidas como primeira linha de defesa. Plantações de mangue foram iniciadas para ajudar a estabilizar o solo. Cada ação, por menor que fosse, era um ato de resistência contra o avanço implacável do mar. Mas nem tudo era fácil. Houve momentos de desânimo, quando uma tempestade particularmente forte desfez o trabalho de semanas em questão de horas. Houve conflitos internos, discussões acaloradas sobre a melhor forma de proceder. Foi durante um desses momentos de crise que Luísa, a neta de 12 anos de Marcos,
teve uma ideia que mudaria tudo. Vovô, ela disse puxando a manga de sua camisa. E se a gente fizesse como os caranguejos? Marcos olhou para ela confuso. Como assim, minha pequena? Os caranguejos não lutam sozinhos, explicou Luísa, seus olhos brilhando com a empolgação de sua descoberta. Eles se juntam, fazem túneis, constroem comunidades inteiras sob a areia, e quando a maré sobe, eles se protegem juntos. Aquelas palavras simples de uma criança foram como um raio de clareza em meio à tempestade de dúvidas. Marcos percebeu que, embora estivessem trabalhando juntos, ainda estavam pensando como indivíduos. Precisavam pensar como uma comunidade, como um organismo único. Inspirados pela observação de Luísa, a vila começou a repensar sua abordagem. Em vez de lutar contra o mar, decidiram aprender a viver com ele. Casas foram redesenhadas e reconstruídas sobre palafitas. Sistemas de drenagem foram implementados para lidar com as inundações. Jardins comunitários foram criados em áreas mais altas, garantindo segurança alimentar, mesmo nos períodos mais difíceis. Mais importante ainda, a comunidade redescobriu o poder da união. Vizinhos que mal se falavam agora trabalhavam lado a lado. Conhecimentos tradicionais, passados de geração em geração, foram combinados com tecnologias modernas para criar soluções únicas para seus desafios. A transformação não se limitou apenas ao aspecto físico da vila. Uma mudança profunda ocorreu no espírito da comunidade. O medo deu lugar à determinação. A resignação foi substituída pela esperança. Cada pequena vitória era celebrada, cada desafio superado fortalecia os laços entre os moradores. Anos se passaram. A luta contra o avanço do mar continuava, mas agora era uma batalha que a comunidade sabia que podia vencer. A Praia das Conchas se tornou um modelo de resiliência e adaptação, atraindo a atenção de pesquisadores e outras comunidades costeiras que enfrentavam desafios semelhantes. Em uma tarde tranquila, Marcos estava sentado na varanda de sua nova casa, construída sobre sólidas estacas que a mantinham segura acima do nível do mar. Observava as crianças brincando na praia, suas risadas misturando-se ao som das ondas. O mar, outrora visto como um inimigo implacável, agora era novamente um vizinho respeitado, às vezes temperamental, mas parte integral de suas vidas. Luísa, agora uma jovem mulher estudando oceanografia, sentou-se ao lado do avô. Sabe, vovô, ela disse olhando para o horizonte, às vezes penso naquele pequeno caranguejo que você viu há tantos anos. Acho que ele nos ensinou mais do que imaginávamos. Marcos sorriu, seus olhos brilhando com o orgulho e a sabedoria de quem enfrentou grandes tempestades e viveu para contar a história. Sim, minha querida, ele respondeu, sua voz carregada de emoção. Ele nos ensinou que a verdadeira força não está em lutar sozinho contra as ondas, mas em construir algo juntos que possa resistir a qualquer maré. Naquele momento, como se para enfatizar suas palavras, um grupo de caranguejos emergiu na areia próxima. Eles se moviam em sincronia, uma pequena comunidade unida enfrentando o vai e vem das ondas. Marcos observou maravilhado como a natureza mais uma vez oferecia uma lição de resiliência e adaptação. Ele pensou em como sua comunidade, assim como aqueles pequenos crustáceos, havia aprendido a dançar com as marés da mudança, em vez de ser arrastada por elas. Sabe, Luísa, ele disse, sua voz suave, mas cheia de convicção. Acho que descobrimos algo precioso aqui. Não é apenas sobre sobreviver, é sobre prosperar diante da adversidade. É sobre transformar o medo em ação, a desesperança em determinação. Luísa assentiu, compreendendo profundamente as palavras de seu avô. É como você sempre diz, vovô. A maré pode subir, mas juntos nos erguemos mais alto. Marcos sorriu, sentindo uma onda de gratidão por tudo que sua comunidade havia conquistado. Eles não apenas salvaram suas casas e seu modo de vida, mas redescobriram o verdadeiro significado de comunidade. A história da Praia das Conchas não era apenas sobre a luta contra a erosão costeira. Era um testamento do poder da união, da resiliência humana e da capacidade de adaptação. Era uma prova viva de que, quando as pessoas se unem com um propósito comum, podem superar até mesmo os desafios mais assustadores. À medida que o sol se punha, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Marcos refletiu sobre a jornada que haviam percorrido.
Ele pensou em todas as vidas que haviam sido transformadas, não apenas em sua pequena vila, mas nas comunidades ao redor que haviam se inspirado em seu exemplo. Talvez, ele pensou, nossa maior conquista não tenha sido salvar nossa praia, mas redescobrir nossa humanidade. E assim, enquanto as estrelas começavam a pontilhar o céu noturno, Marcos sentiu uma paz profunda. Ele sabia que não importava que desafios o futuro trouxesse, sua comunidade os enfrentaria juntos como uma família unida, como um bando de caranguejos enfrentando corajosamente as ondas da mudança. Caro ouvinte, a história de Marcos e da comunidade da Praia das Conchas nos lembra que, mesmo diante dos desafios mais assustadores, a força da união pode mover montanhas, ou, neste caso, resistir a oceanos. Refletindo sobre esta narrativa, pergunto a você, que ondas você está enfrentando em sua vida agora? Como a lição do caranguejo e da comunidade pode ser aplicada aos desafios que você enfrenta? Houve um momento em sua vida em que a força da comunidade fez toda a diferença. Lembre-se, assim como os caranguejos e os moradores da Praia das Conchas, você não está sozinho em suas lutas. Às vezes, nossa maior força vem de estender a mão e se conectar com aqueles ao nosso redor. Compartilhe suas reflexões e experiências nos comentários. Sua história pode ser o farol de esperança que alguém precisa para encontrar coragem em meio à tempestade. Juntos podemos criar uma rede de apoio e inspiração, lembrando uns aos outros que, não importa quão alta a maré possa subir, unidos, podemos nos erguer ainda mais alto. Que a história de Marcos e da Praia das Conchas inspire você a olhar para sua comunidade com novos olhos, a buscar forças onde você menos espera e a lembrar que, às vezes, as lições mais profundas vêm das fontes mais improváveis, como um pequeno caranguejo desafiando o vasto oceano. Inscreva-se, curta e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam encontrar esperança em meio à escuridão. Juntos, podemos fazer a diferença.